Seja muito bem-vindo a mais um monólogo sobre cerâmicas. E esse daqui é o fechamento de todo esse bloco, para a felicidade de alguns e para a tristeza de muitos. Eu espero. E vamos começar então. Algumas definições vão nos acompanhar durante esse bloco e aqui vamos esmiuçá-las um pouco. São elas lacunas, interstícios e solução sólida. O que são lacunas? Bom, as lacunas são regiões do espaço que deveriam ter um átomo, mas não têm. Os interstícios são regiões do espaço que não deveriam ter um átomo, mas têm. E a solução sólida é formada quando a gente pega uma substância pura e inclui dentro dela impurezas. E vamos começar então a falar de defeitos. Os defeitos que a gente vai tratar aqui vão ser os pontuais, ou seja, os defeitos que acontecem dentro da estrutura cristalina da nossa cerâmica, considerando a remoção ou realocação de átomos de ambas as espécies que pertencem, que formam essa cerâmica. Ou seja, como a gente vai possuir duas espécies de átomos dentro dessa cerâmica, podem ocorrer defeitos para essas duas espécies, ou seja, pode ter lacunas e interstícios de cátions e de ânions. Mas os defeitos não podem acontecer ao léu assim, de qualquer maneira. Eles também precisam ter uma determinada estrutura, que vai ser expressa pelos tipos e as concentrações dos defeitos nas cerâmicas. E elas devem seguir duas regras principais. A primeira é que a eletroneutralidade deve ser mantida, e a segunda é que os defeitos nunca devem ocorrer sozinhos. Ou seja, sempre tem que existir uma compensação de uma falta para um excesso, para que dessa maneira a própria eletroneutralidade seja mantida. Sendo que a eletroneutralidade é basicamente manter o caráter neutro da nossa estrutura cristalina. E dessa maneira existem dois tipos de defeitos principais que acontecem dentro das cerâmicas. São eles o defeito de Frenkel e o defeito de Schottky. O defeito de Frenkel acontece quando o cátion se move para o interstício. É um defeito, então acontece esporadicamente. E no caso do Schottky, é um defeito encontrado especialmente em cerâmicas do tipo AX. Lembra-te, AX é aquela que é só um cátion para um ânion. E acontece como? A gente pega um cátion e um ânion, por exemplo, realoca eles na superfície externa, ou seja, tira eles da estrutura cristalina. Quando a gente tira dessa estrutura cristalina, vai gerar uma bilacuna. Falando sobre esses dois defeitos, eles vão ter uma característica especial, que é eles não alteram a razão cátion-ânion da nossa estrutura cristalina, da nossa cerâmica. Portanto, o material que é estequiométrico, ele se mantém estequiométrico. É o caso, por exemplo, do cloreto de sódio. Beleza, então quando que não se mantém a estequiometria do material? Vou falar sobre isso usando um exemplo, o óxido de ferro. Por quê? O óxido de ferro, veja bem, quando a gente pega o oxigênio, ele pode ser só o ânion 2 menos. Mas o ferro, ele possui duas formas de ser ionizado. Ou ele se torna o ferro 2 ou ele se torna o ferro 3 E a quantidade de cada um vai depender da pressão e da temperatura do ambiente. Quando ele forma o ferro 3 isso vai perturbar a eletroneutralidade da nossa estrutura cristalina, por conta desse mais um gerado aí. E dessa maneira, o que acontece? Quando a gente tem esse ferro 3 vai ter mais ânions junto dele. E isso vai ser compensado por um defeito, ou seja, a parte que tem o ferro 2 vai formar uma lacuna, para dessa maneira a nossa cerâmica se manter neutra. Para fins de visualização, supondo que a estrutura do ferro do oxigênio seja essa daqui. Quando a gente colocar um ferro 3 no lugar de um ferro 2 por conta da disposição dos ânions em torno do cátion do ferro 3 um ferro 2 vai sumir dessa estrutura, gerando então a lacuna. Muito bem, falamos de defeitos, agora vamos falar um pouco de impurezas. Elas podem formar dois tipos de soluções sólidas, ou substitucional ou intersticial. E por que podem formar e não formam? Porque tudo vai depender da solubilidade que uma
que a impureza vai ter dentro da nossa estrutura cerâmica. Normalmente, o raio iônico das nossas impurezas é menor do que o raio do ânion. Dessa maneira, elas normalmente vão substituir cátions, porque é o que mais se assemelha a elas no espectro elétrico. Para a solução sólida ser formada, a solubilidade deve ser apreciada, ou seja, o tamanho ou a carga das impurezas tem que ser mais ou menos próximas daquelas do íon hospedeiro. Se essa diferença for muito elevada, o cristal vai compensar isso com defeitos de rede, lacunas ou interstícios dos dois tipos de ânion. Agora, tá bom, a solução sólida vai ser formada a partir das impurezas. Como que a gente vai fazer isso? Quais são as regras que existem para formar uma solução sólida? Primeiro, o que toda impureza mais substância pura quer alcançar é uma alta solubilidade para formar esse tipo de solução. E para isso existem algumas regras que devem ser seguidas. A primeira é que deve-se conservar a estrutura, ou seja, o meu cátion, a minha cerâmica do tipo sal-gema, com impureza ou sem impureza, vai continuar sendo sal-gema. A segunda, não há formação de nova estrutura. Não vai ter uma estrutura sal-gema de um lado e cloreto de césio do outro. Isso não vai acontecer. E a terceira é que tanto o tamanho quanto a estrutura dos átomos envolvidos devem ser comparáveis. Dessa maneira, existem os dois tipos de solução: a substitucional, em que o solvente é substituído por um soluto, e a intersticial, em que o solvente ele vai ter algumas partes que não deveriam ter átomos ocupadas por átomos de impureza. E a substitucional, para ela acontecer, deve seguir as quatro regras de Hume-Rothery. A primeira delas, e elas devem ser avaliadas na ordem em que eu vou dizer. Primeiramente, a diferença de raio entre os nossos íons deve ser de mais ou menos 15%. A segunda, a estrutura tem que ser parecida, ou seja, a minha impureza, para ela encaixar dentro de uma salgema, ela deve ser salgema também. A terceira é que a eletronegatividade deve ser parecida. E a quarta é que quanto maior a valência, melhor. Porque quanto maior a valência da nossa impureza, maior vai ser a solubilidade naquela substância. Terminamos cerâmicas, ficamos por aqui então. Espero que tenham gostado. Até logo!